Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas elas nos lembram da força que nem sabíamos que tínhamos. Esta é a história de uma mulher que transformou lágrimas em determinação quando tudo o que havia construído desmoronou. Meu nome é Jandira Oliveira Santos. Hoje tenho 83 anos, mas minha história começa quando eu tinha apenas 19. Nasci em Sorocaba, no interior de São Paulo, em uma família simples e trabalhadora. Meu pai era caminhoneiro e minha mãe, costureira. Éramos 5 irmãos e eu era a única menina. Aprendi cedo a lutar pelo meu espaço. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo a essa história. Além disso, por favor, inscreva-se no canal Geralda Narra e curta o vídeo. Isso ajuda muito este canal. Era 1956. O rádio tocava canções de Ângela Maria e Calbi Peixoto, e o Brasil respirava os ares de prosperidade com o presidente Juscelino Kubitschek prometendo crescimento econômico e estabilidade com seus 50 anos em 5. Para uma jovem de uma cidade do interior como eu, o futuro parecia cheio de possibilidades, apesar de todas as limitações que as mulheres enfrentavam naqueles dias. Eu trabalhava como balconista na farmácia do seu João, na Praça da Matriz. Foi lá que conheci o Guilherme. Ele entrou numa tarde abafada de janeiro, vestindo um terno impecável apesar do calor, pedindo um remédio para a dor de cabeça. Guilherme Ricardo era um bancário recém-transferido da capital, São Paulo. Aos 27 anos, com um jeito de falar que fazia meus joelhos tremerem, ele perguntou: A senhorita também tem remédio para coração acelerado? Depois que entreguei a aspirina, fiquei vermelha como um tomate, mas aceitei o convite para um café na padaria depois do meu turno. Meu pai, um homem rígido como eram os pais daquele tempo, ficou muito relutante quando Guilherme pediu permissão para me cortejar. Homem da capital não presta, ele dizia. Mas Guilherme tinha um jeito de convencer as pessoas, de fazê-las confiar nele. Em 6 meses, até meu pai estava encantado. Nosso namoro foi rápido, como era costume na época. Em dezembro de 1956, nos casamos na Igreja Matriz. Lembro do meu vestido branco, costurado pela minha mãe e minhas tias. 3 meses de trabalho em renda e cetim. As fotografias em preto e branco não mostram, mas meu buquê era de margaridas e rosas brancas. Guilherme estava elegante como sempre, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Nos primeiros anos, moramos em uma casa alugada perto do centro. Não era grande, mas para mim era um palácio. Cuidei dela com todo o meu amor, bordando toalhas de mesa, plantando gerânios no pequeno quintal. Guilherme foi promovido a gerente assistente no banco e dizia que logo teríamos nossa casa própria. Em 1958, nossa primeira filha, Mariana, nasceu. Ver Guilherme segurando aquela criaturinha minúscula com lágrimas nos olhos me fez acreditar que nossa felicidade só cresceria. Os domingos eram dias especiais. Íamos à missa de manhã, depois almoçávamos com meus pais ou com a tia do Guilherme, sua única parente na cidade. À tarde, passeávamos na praça, Guilherme empurrando o carrinho da Mariana, e as pessoas nos cumprimentavam. Que família linda, diziam, e eu estufava o peito de orgulho. Às vezes íamos ao cinema ver os filmes da época, e eu sonhava em ser tão elegante quanto as atrizes de Hollywood ou da Atlântida. Em 1960, engravidei novamente. A gravidez foi mais difícil que a primeira. Tive que ficar de repouso nos últimos meses. Foi quando notei as primeiras mudanças no Guilherme. Ele chegava tarde em casa, dizendo que era trabalho no banco, as responsabilidades de gerente. Eu acreditava, é claro. Por que duvidaria? Ele trazia flores ocasionalmente, chocolates para a Mariana e pedia desculpas pelo atraso. Elizabeth, a Beth, nasceu em março de 1961, numa noite chuvosa. O parto foi complicado. Fiquei internada por uma semana. Guilherme aparecia apenas no horário de visitas, sempre com pressa. O banco está uma loucura, Jandira. Com essa inflação, todo mundo querendo sacar dinheiro. Eu entendia, ou achava que entendia.
Tinha duas crianças pequenas agora, e toda a minha energia ia para elas. Quando voltei para casa com a Beth, algo parecia diferente. Guilherme estava mais distante, impaciente com o choro da bebê, irritado com as perguntas da Mariana. Ela tinha quase 3 anos e queria a atenção do pai. Nas noites em que ele chegava tarde, o cheiro de perfume diferente nem sempre era disfarçado pelo banho rápido que ele tomava. Eu engolia o choro e as dúvidas. Afinal, o que eu poderia fazer? Eu era uma mulher sem profissão, com duas filhas pequenas, completamente dependente do meu marido. Foi Dona Vilma, nossa vizinha, quem primeiro me alertou. Jandira, você é uma moça decente. Você não merece isso. Fingi não entender, mas ela insistiu. Guilherme tem sido visto com a Carla, aquela funcionária nova do banco, no clube de campo, no restaurante Pinheiro. Defendi o Guilherme. Disse que eram compromissos de trabalho. Compromissos de trabalho não terminam com beijos no estacionamento, minha filha. Ela respondeu com a sabedoria dos seus 60 anos. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração do Guilherme ao meu lado, sentindo um abismo se abrir entre nós. Na manhã seguinte, enquanto ele se arrumava para o trabalho, perguntei casualmente sobre a Carla. Ele congelou por um segundo, mas rapidamente recuperou a postura. Ela é uma funcionária competente, trabalha no setor de câmbio. Por quê? Dei de ombros. Disse que tinha ouvido o nome. Ele me beijou distraidamente e saiu como se fosse um dia qualquer. Mas não era um dia qualquer. Era o dia em que a semente da desconfiança tinha sido plantada e ela cresceria rápido demais. Comecei a notar outros sinais: os telefonemas que ele recebia e ia atender longe de mim, as camisas com marcas de batom que ele tentava esconder, os fins de semana que precisava trabalhar no banco. Em julho daquele ano, Mariana ficou muito doente. Febre alta, manchas por todo o corpo. O médico diagnosticou sarampo, mas as complicações foram sérias. Ela teve que ser internada com pneumonia. Fiquei no hospital dia e noite, dividida entre a preocupação com Mariana no hospital e Beth, a quem deixei com minha mãe. Guilherme aparecia, claro, mas nunca ficava muito tempo. O banco, Jandira, você sabe como é. Foi na terceira noite de internação da Mariana, quando a febre finalmente começou a baixar, que decidi ligar para o banco. Era tarde, quase 9 da noite, mas Guilherme tinha dito que estaria lá fechando o balanço mensal. Sinto muito, senhora, mas o senhor Ricardo saiu às 6 da tarde como de costume, informou o vigia. Naquela noite, sentada ao lado da cama de hospital onde minha filha de 3 anos lutava contra a pneumonia, chorei silenciosamente. Não apenas pela doença da Mariana, mas por perceber que o castelo de areia que eu acreditava ser meu casamento estava desmoronando. Onde estava Guilherme? Com quem? Por que mentir quando nossa filha estava doente? Mariana teve alta depois de uma semana, ainda fraca, mas fora de perigo. Guilherme pareceu aliviado e por alguns dias foi o pai e marido atencioso que eu conhecera. Mas logo os atrasos e desculpas voltaram. Eu fiquei quieta, engoli o choro, cuidei das meninas. O que mais eu poderia fazer? Desquite era a palavra proibida naquela época. Significava escândalo, vergonha para a família. E como eu sustentaria minhas filhas? Em dezembro de 1961, Guilherme anunciou que tinha comprado uma casa para nós no novo bairro que estava sendo construído para bancários. Era uma casa bonita, maior que a que alugávamos, com um quintal grande para as meninas brincarem. Eu deveria ter ficado feliz, mas algo dentro de mim estava quebrado. Mudamos em janeiro de 1962 e os vizinhos fizeram uma pequena festa de boas-vindas. Sorri, agradeci, fingi que éramos a família perfeita que todos viam. A casa nova veio com revelações amargas. Encontrei recibos de jantares caros, de presentes que nunca vi. Um broche de ouro, um perfume francês. Numa gaveta do escritório, encontrei uma foto de Guilherme e uma mulher jovem e bonita abraçados em frente a uma cachoeira.
Virando a foto, li: Para sempre sua, Carla. A data: julho de 1961, exatamente quando Mariana estava no hospital. Confrontei Guilherme naquela noite. Primeiro ele negou. Depois, irritado por eu ter mexido nas coisas dele, admitiu o caso com Carla, mas disse que não significava nada. Você está sempre ocupada com as crianças, Jandira. Um homem tem suas necessidades. Fiquei chocada com a frieza dele, pela forma como ele transformou a traição dele em culpa minha. Foi naquela noite que percebi que Guilherme não era apenas um marido infiel. Ele era um manipulador. Ele começou a dizer que eu estava ficando feia e desleixada, que qualquer homem buscaria consolo fora de casa, que eu deveria ser grata por ele ainda me sustentar, por dar um teto às crianças, que sem ele eu não seria nada. E a pior parte, comecei a acreditar. Os meses seguintes foram de lenta degradação. Guilherme não se dava mais ao trabalho de esconder o caso com Carla. Chegava de madrugada, quando chegava, feliz ou bêbado, triste ou irritado. Eu nunca sabia qual versão dele encontraria. As meninas sentiam a tensão. Mariana tinha pesadelos. Beth chorava sem motivo aparente. Em agosto de 1962, soube por uma colega bancária que Carla estava grávida. O mundo caiu sobre minha cabeça naquele dia. Quando Guilherme chegou, eu já tinha feito as malas dele. Você pode ir viver sua outra vida agora, disse com uma calma que não sabia que possuía. Ele não negou a gravidez da Carla. Apenas riu, uma risada cruel que nunca vou esquecer, e disse: E o que você vai fazer, Jandira? Como vai sustentar essas crianças? Quem vai querer uma mulher velha como você? Eu tinha 25 anos na época. Não era velha, mas me sentia com 100 anos, carregando o peso de um casamento fracassado, sonhos despedaçados, um futuro incerto. Guilherme saiu naquela noite, levando apenas alguns pertences. Você vai implorar para eu voltar. Foram suas últimas palavras. O ano de 1962 estava terminando, e com ele os 6 anos de um casamento que começou como um conto de fadas e terminou como um pesadelo. Eu estava sozinha, com 2 filhas pequenas para criar, sem profissão, sem dinheiro meu. Numa cidade onde ser uma mulher desquitada significava ser marcada para a vida toda. Mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, me dizia que sobreviveríamos. Que aquele não era o fim, mas o começo de uma nova história que eu precisava escrever. Não por mim, mas por Mariana e Beth. E assim, com medo, mas também com uma determinação nascida da dor, fechei a porta da casa que Guilherme tinha comprado naquela noite de agosto de 1962. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas sabia que, fosse o que fosse, enfrentaríamos juntas, minhas filhas e eu. O que eu não imaginava era quão doloroso seria esse caminho, e o quanto mais Guilherme faria para tentar nos destruir. Achei que expulsar Guilherme de casa seria o fim do meu sofrimento. Mas eu estava errada. Era apenas o começo de uma batalha que eu não sabia se teria forças para lutar. Na manhã seguinte à nossa separação, acordei com batidas fortes na porta. Era Dona Vilma, minha vizinha, com os olhos arregalados. Jandira, você precisa ver isso. Ela me entregou o jornal. Lá estava, na seção de negócios, uma pequena nota. Guilherme Ricardo assume cargo de gerente-geral na Agência Central do Banco Nacional. A foto mostrava meu marido, ou ex-marido, eu não tinha certeza do que éramos legalmente, sorrindo ao lado de outros homens de terno. Você sabia disso? Dona Vilma perguntou. Não, eu não sabia. Guilherme nunca mencionara nenhuma promoção. Talvez fosse uma surpresa, pensei por um momento. Então percebi a verdade. Ele estava planejando uma nova vida, longe de mim, e possivelmente com a Carla. Uma semana se passou sem notícias dele. As economias que eu guardava numa lata de biscoitos
Dinheiro que eu economizava do que Guilherme me dava para as despesas da casa estavam começando a minguar. Mariana perguntava pelo pai todo dia, e Betty, mesmo tão pequena, parecia sentir sua ausência, chorando mais que o normal. Foi quando recebi a notificação de despejo. O banco era o verdadeiro proprietário, e Guilherme, como funcionário, só tinha o direito de uso enquanto trabalhava lá. Com a transferência dele para a agência central, perdemos o direito à moradia. Tínhamos 30 dias para sair. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, me vesti o melhor que pude e fui ao banco, decidida a falar com Guilherme. O segurança na porta me barrou. O senhor Ricardo deixou ordens expressas para não ser incomodado pela família. Ah, família! Como se eu fosse uma tia distante, uma prima inconveniente. Não a mulher que lhe dera 2 filhas, que cuidara de sua casa, de suas roupas, de sua vida por 6 anos. Na rua, cruzei com a Carla. Nunca a tinha visto pessoalmente, mas a reconheci da foto. Ela estava radiante, a barriga de grávida aparecendo sob um vestido elegante. Ela passou por mim sem saber quem eu era, conversando animadamente com outra moça. O médico disse que é um menino, ouvi ela dizer. Um menino. Guilherme sempre quisera um filho homem. Voltei para casa arrasada. Sem lugar para morar, sem dinheiro, sem futuro. Foi quando encontrei minha mãe na porta, preocupada porque eu não tinha aparecido para o almoço de domingo na casa dela. Desabei nos braços dela contando tudo. Minha mãe, uma mulher simples mas sábia, me abraçou por um longo tempo e então disse: Minha filha, você tem 2 escolhas: ficar chorando pela vida que perdeu ou construir uma nova vida para você e suas meninas. Na manhã seguinte, deixei as crianças com minha mãe e fui ao cartório. Descobri que Guilherme tinha registrado a casa apenas no nome dele. Legalmente, eu não tinha direito a nada. No fórum, um advogado me informou que eu podia tentar uma ação por abandono, mas o processo seria longo e, com Guilherme sendo um bancário respeitado, minhas chances eram pequenas. Não tive escolha a não ser aceitar a oferta dos meus pais de voltar a morar com eles temporariamente. Meu pai, apesar de sua rigidez, me surpreendeu com sua compreensão. Aquele canalha nunca me enganou. Foi tudo o que disse. Mas ele preparou o antigo quarto de costura para mim e para as meninas. A vergonha era quase tão dolorosa quanto o abandono. Nas ruas, eu sentia os olhares, ouvia os sussurros. Aquela é a Jandira, a que o marido trocou pela moça do banco. Mariana, aos 4 anos, voltou da casa de uma amiguinha chorando, porque a mãe da menina não as deixou brincar juntas. A tia Nancy disse que você não é mais casada com o papai e que isso é pecado, soluçou minha filha. Como explicar para uma criança que o pecado não estava em mim? O dinheiro acabou em novembro. Meus pais faziam o que podiam, mas meu pai, já com a saúde frágil, ganhava pouco como caminhoneiro. Foi quando Dona Vilma apareceu com uma proposta. A irmã dela era dona de uma pensão para moças trabalhadoras e estudantes no centro e precisava de alguém para ajudar na cozinha e na limpeza. O pagamento era pouco, mas incluía moradia para mim e para as meninas num quartinho nos fundos. Aceitei imediatamente. Nunca tinha trabalhado numa cozinha antes, mas aprendi rápido. Acordava às 5 da manhã para preparar o café das pensionistas, limpava os quartos enquanto elas iam trabalhar ou estudar, lavava pilhas de roupa, preparava almoço e jantar. Minhas mãos, antes bem cuidadas, racharam com o sabão. Minha pele, que Guilherme costumava elogiar pela delicadeza, queimava no fogão a lenha. Mas eu tinha um teto, comida para minhas filhas e, aos poucos, estava recuperando minha dignidade. Em março de 1963, soube por uma pensionista que trabalhava na mesma rua do banco que Guilherme e Carla tinham se casado. O filho deles nasceu em janeiro, um menino chamado Ricardinho. Chorei sozinha naquela noite, não de tristeza pela perda do Guilherme, mas por saber que ele estava formando uma nova família enquanto abandonava a antiga. Foi nessa época que Mariana começou a ter problemas na escola. Sempre boa aluna,
Tornou-se quieta e retraída. A professora me chamou, preocupada. Ela precisa do pai, disse, como se eu pudesse materializar Guilherme na vida da menina. Tentei explicar a situação, mas a mulher, solteira e sem filhos, apenas disse que na falta do pai, cabe à mãe ser forte. E eu tentei ser forte. De dia, trabalhava incansavelmente na pensão. À noite, costurava para fora, usando a velha Singer que minha mãe me emprestara. Vestidos simples, barras, concertos, qualquer coisa para complementar a renda. Nas madrugadas, quando a exaustão tomava conta, eu sonhava com Guilherme. Às vezes eram pesadelos onde ele levava minhas filhas. Outras vezes eram sonhos doces de reconciliação. Os piores, pois me deixavam vazia ao acordar. Em julho de 1963, recebi uma carta. Era de Guilherme. A primeira comunicação desde que ele saíra de casa. Meu coração disparou pensando num pedido de desculpas, numa chance de recomeço. Mas o conteúdo era frio, enviado pelo advogado dele. Ele pedia o divórcio, ou desquite, como era chamado, que não existia oficialmente da forma como queríamos, mas podíamos ter uma separação legal, e oferecia uma pensão alimentícia simbólica para as meninas, um valor que mal cobria uma semana de despesas. No final da carta, uma ameaça velada. Se eu não aceitasse os termos, ele usaria sua influência para conseguir a guarda das meninas, alegando que eu não tinha condições de criá-las adequadamente. Afinal, dizia a carta, você vive nos fundos de uma pensão e trabalha como empregada, enquanto eu posso oferecer um lar próprio e educação de qualidade. Eu me quebrei em 1000 pedaços lendo aquelas palavras. Como ele podia ser tão cruel? Ameaçar tirar minhas filhas, usando sua posição para me intimidar. Mariana e Beth eram tudo o que me restava, minha única razão para levantar toda manhã e enfrentar a dureza da vida. Procurei um advogado, o Dr. Emanuel, um senhor idoso que aceitou me ajudar cobrando quase nada. Tenho uma filha da sua idade, ele explicou. Não posso ver uma injustiça dessas sem fazer nada. Ele respondeu à carta do Guilherme com termos simples. Eu aceitaria a separação, mas exigiria uma pensão justa para as meninas baseada no salário atual do Guilherme e não abriria mão da guarda em hipótese alguma. A resposta veio 2 semanas depois. Guilherme concordou em pagar uma pensão mais alta, mas queria visitas quinzenais com as meninas. Dr. Emanuel me aconselhou a aceitar. É direito das crianças passar tempo com o pai, Dona Jandira, disse ele gentilmente. Relutantemente, concordei. A primeira visita foi marcada para um domingo de setembro. Vesti as meninas com as melhores roupas, algumas remendadas, mas limpas e passadas. Mariana estava ansiosa, falando sem parar sobre tudo o que contaria ao pai. Beth, com pouco mais de 2 anos, mal lembrava dele, mas absorveu a excitação da irmã. Esperamos na Praça Central como combinado. 1 hora, 2 horas. O sol começou a se pôr. Mariana, cansada de brincar nos bancos da praça, perguntava a cada minuto: o papai já vem, mamãe? O sino da igreja bateu 6 horas e Guilherme não apareceu. Voltamos para a pensão, Mariana chorando silenciosamente, Beth dormindo no meu colo. Naquela noite, deitada na cama estreita que dividia com as meninas, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitiria que Guilherme magoasse minhas filhas daquele jeito. Se ele não queria ser pai, eu não o forçaria. Mariana e Beth teriam apenas a mim, mas eu seria o suficiente. Eu tinha que ser. Os meses seguintes foram de adaptação. A pensão prosperava e Dona Matilde, a dona, aumentou meu salário. Comecei a fazer cursos noturnos de corte e costura na escola técnica, deixando as meninas com uma das pensionistas, uma estudante de pedagogia que adorava crianças. Na primavera de 1964, enquanto o país vivia a turbulência política, o início da ditadura militar, minha pequena revolução pessoal avançava silenciosamente. Aprendi a viver sem esperar nada do Guilherme, a contar apenas com meu trabalho e com a rede de apoio que eu tinha formado. Meus pais,
As pensionistas que tinham se tornado amigas, Dona Matilde, que era quase uma segunda mãe. A pensão alimentícia raramente chegava em dia. Às vezes não vinha. Quando reclamei com o advogado do Guilherme, ouvi que ele estava tendo dificuldades temporárias, apesar da posição importante que ocupava. Parei de contar com aquele dinheiro e intensifiquei o trabalho de costura. As roupas que eu fazia começaram a ganhar fama no bairro, especialmente vestidos de festa e roupas infantis. Em janeiro de 1965, Mariana começou a apresentar sintomas estranhos: dores de cabeça, vômitos, febre intermitente. O médico do posto de saúde diagnosticou estresse. Crianças sofrem também, ele explicou. Sua filha está carregando muitas preocupações para alguém tão jovem. Tentei criar um ambiente mais leve, contando histórias alegres antes de dormir, levando-as ao parque aos domingos, organizando pequenas festas com outras crianças do bairro. Mas a sombra da ausência do Guilherme pairava, especialmente quando Mariana via os pais das amigas buscando-as na escola ou brincando no parque. Foi durante esse tempo que Dona Matilde adoeceu gravemente. Câncer, o médico disse, já em estágio avançado. Assumi toda a administração da pensão enquanto ela fazia tratamento. Trabalhava da madrugada até tarde da noite, dividida entre a cozinha, limpeza, contas, compras, minhas filhas, minha costura e visitas ao hospital. Em março, Dona Matilde me chamou no hospital. Fraca, ela segurou minha mão e disse: Jandira, você foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu nunca tive filhos, sabe? Gostaria que você ficasse com a pensão quando eu me for. Protestei chorando, dizendo que ela ficaria boa, mas nós duas sabíamos a verdade. Dona Matilde faleceu em abril. Em seu testamento, ela me deixou a pensão com a condição de que eu mantivesse o nome Pensão Solar do Campo e continuasse a acolher mulheres trabalhadoras. Aos 28 anos, tornei-me proprietária de um pequeno negócio. As pensionistas comemoraram. Tinham medo de que o sobrinho de Dona Matilde, seu único parente vivo, transformasse o lugar em outra coisa. Naquele mesmo mês, Guilherme apareceu inesperadamente na pensão. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. Por um momento, meu coração tolo acelerou. Então ele falou: Vim ver as meninas. Soube que agora você é a dona deste lugar. Havia algo na voz dele. Inveja, ressentimento. Não consegui decifrar. Mariana recusou-se a falar com ele. Escondeu-se atrás de mim, os olhos cheios de mágoa. Você nunca veio antes. Foi tudo o que ela disse. Betty, que mal lembrava do pai, escondeu o rosto no meu avental. Guilherme ficou apenas 10 minutos, desconfortável, e saiu dizendo que voltaria logo. Ele nunca voltou. Mais tarde, soube por uma ex-pensionista que trabalhava perto do banco que Guilherme tinha sido demitido por irregularidades nas contas. Carla o tinha abandonado, levando o filho deles, Ricardinho. Diziam que ele bebia muito. Não senti alegria com essa notícia, apenas uma profunda compaixão pelo Ricardinho, que agora viveria o mesmo abandono que minhas filhas, e talvez, lá no fundo, um leve sentimento de justiça sendo feita, não por mim, mas pelo universo. O ano de 1965 estava encerrando com mudanças significativas na minha vida. De esposa abandonada à microempresária, de mulher desesperada à mãe decidida a dar um futuro melhor às suas filhas. A dor não tinha desaparecido completamente. Duvido que algum dia desaparecesse. Mas agora, ela dividia espaço com a esperança. Uma esperança nascida não de sonhos românticos, mas da certeza dura e reconfortante de que eu era capaz de sobreviver, de reconstruir, de prosperar apesar de tudo e de todos. E foi com essa certeza que olhei para Mariana e Beth na noite de Natal de 1965, ao redor da pequena árvore que tínhamos montado na sala da pensão,
junto com as mulheres que lá viviam e que tinham se tornado nossa família estendida. Mãe, perguntou Mariana, você está feliz? Abracei minhas filhas e respondi sinceramente: sim, minha filha. Estou feliz que temos umas às outras. O que eu não sabia era que a vida ainda tinha reviravoltas reservadas para nós, e que Guilherme cruzaria nosso caminho mais uma vez, da maneira mais dolorosa possível. A pensão solar do campo tornou-se mais que meu sustento. Foi meu renascimento. Aquelas paredes gastas testemunharam minha transformação de esposa abandonada em mulher independente. 3 anos tinham se passado desde que Guilherme partiu, deixando um rastro de dor que estava lentamente se dissipando. 1966 começou com mudanças. A pensão, antes um negócio modesto, estava prosperando. As 8 vagas estavam sempre preenchidas com lista de espera. Professoras iniciantes, balconistas, estudantes, mulheres trabalhando, algo ainda visto com reservas naquela época. Transformei o antigo depósito em mais 2 quartos e contratei Aurora, uma senhora viúva, para ajudar na cozinha. Mariana, agora com 8 anos, tinha se tornado uma menina séria e estudiosa. A mágoa do abandono do pai manifestava-se em silêncios repentinos e olhares distantes. Betty, aos 5 anos, lembrava pouco do Guilherme, perguntando menos sobre ele a cada ano que passava. Outras meninas têm pai. Por que a gente não? Ela questionou uma vez. Respondi que famílias vêm em muitos formatos, e a nossa era pequena, mas cheia de amor. A pensão alimentícia do Guilherme parou de vir completamente em março daquele ano. Dr. Emanuel tentou contatá-lo, mas descobriu que ele tinha se mudado de Sorocaba sem deixar endereço. Melhor esquecer, o velho advogado me aconselhou. Você provou ser capaz de criar suas filhas sozinha. Na Páscoa, inaugurei um novo empreendimento, o ateliê de costura anexo à pensão. Meus vestidos tinham ganhado fama além do bairro. Havia encomendas de mulheres da sociedade local. Contratei 2 moças para ajudar. Meninas da periferia que tinham talento com a agulha, mas poucas oportunidades. A senhora é diferente, dona Jandira. Lúcia, uma delas, me disse depois de um mês trabalhando comigo. Como assim? Perguntei. A senhora desceu e subiu de volta. A maioria das mulheres só cai. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Quantas mulheres como eu, abandonadas, traídas, não conseguiam se levantar novamente? Comecei a aceitar algumas aprendizes sem cobrar, jovens mães solteiras ou viúvas sem profissão. Dê o peixe e ensine a pescar, minha mãe dizia, citando um velho provérbio. Em julho, recebi uma visita inesperada. Helena, antiga colega do Guilherme no banco, agora transferida para São Paulo. Não sei se devia te contar. Ela hesitou, tomando café na cozinha da pensão depois que as meninas foram dormir. Mas acho que você tem o direito de saber. Carla tinha abandonado Guilherme 1 ano antes, levando Ricardinho, então com 2 anos. O motivo? Ela tinha descoberto outras amantes, várias funcionárias júnior do banco. Guilherme começou a beber muito, faltando ao trabalho até ser demitido por desviar dinheiro de contas de clientes. Ele está em São Paulo agora, trabalhando como vendedor de seguros. Soube que vive num quarto de pensão no Centro Velho. Senti uma mistura de compaixão e vingança. O homem que tinha me humilhado, que tinha ameaçado tirar minhas filhas, alegando que eu não tinha condições, agora vivia numa situação similar à que tinha me imposto. E o Ricardinho? Perguntei. Carla se casou novamente com um empresário. Pelo que sei, o padrasto registrou o menino como filho. Naquela noite, contemplando o teto do meu quarto, refleti sobre os ciclos da vida. Guilherme, que tanto desprezara meu trabalho na pensão, agora vivia em uma provavelmente menos acolhedora que a minha. Seus planos para uma família perfeita com Carla tinham desmoronado, enquanto eu tinha construído um pequeno império, a pensão próspera, a costura em expansão
e minhas filhas crescendo saudáveis. O ano de 1967 trouxe novos desafios. A inflação galopante da época corroía os ganhos, forçando-me a reajustar constantemente os preços da pensão e do ateliê. Muitas pensionistas tinham dificuldade em pagar. Criei um sistema de permuta. Algumas davam aulas particulares para Mariana e Beth. Outras ajudavam com a administração ou tarefas domésticas. Foi uma pensionista, Teresa, estudante de contabilidade, que sugeriu formalizar o que já acontecia na prática, transformando o solar do campo numa cooperativa. Você continua sendo a dona, mas divide as responsabilidades. A ideia prosperou. Logo, o solar do campo ficou conhecido não apenas como moradia para mulheres trabalhadoras, mas como um espaço de apoio mútuo, de solidariedade feminina. Numa era em que mulheres independentes eram vistas com desconfiança, criamos nossa própria comunidade. O ateliê também cresceu além dos vestidos sob medida. Começamos a produzir uma pequena linha de peças prontas vendidas em 2 lojas do centro. Contratei mais costureiras, todas mulheres em situações vulneráveis, muitas com histórias parecidas com a minha. Em setembro, um incidente perturbador. Beth, voltando da escola, foi abordada por um homem que disse ser seu pai. Assustada, a menina correu para a pensão. Quando cheguei do ateliê, a encontrei chorando nos braços da Aurora. Era o seu Guilherme mesmo, confirmou uma vizinha. Ele estava agitado, parecia bêbado. Na manhã seguinte, fui à delegacia. O delegado, um homem de meia idade com olhos cansados, me ouviu impacientemente. Dona Jandira, não posso impedir um pai de ver a própria filha. Expliquei que Guilherme não procurava as meninas há anos, que tinha aparecido bêbado, que Beth mal o reconhecia. Mesmo assim, é direito dele. Você devia ser grata por ele ainda se interessar. Saí da sala do delegado indignada. Direito dele? E o direito das minhas filhas de não serem assustadas, de não terem um estranho bêbado aparecendo de repente em suas vidas? Percebi não pela primeira vez como a sociedade favorecia os homens, mesmo aqueles que abandonavam suas responsabilidades. Como precaução, contratei José, irmão da Aurora, para buscar as meninas na escola. Ele era um homem gentil, que tinha perdido a esposa no parto e criava seu filho Antônio, da idade da Beth, sozinho. Ficamos amigos, compartilhando os desafios de criar filhos sem um parceiro. Embora nossas situações fossem bem diferentes, ele viúvo, respeitado, eu desquitada, estigmatizada. Semanas depois, na feira de domingo, cruzei com Guilherme. Ele estava irreconhecível, magro, desgrenhado, olhos amarelados. Fez um movimento para se aproximar, mas José, que estava nos acompanhando, se pôs na minha frente. Guilherme se afastou, cambaleando. Você conhece aquele homem? José perguntou depois. É o pai das minhas filhas, respondi, sentindo um nó na garganta. Não de amor ou saudade, mas ao ver a decadência humana, o desperdício de uma vida. Ele não está bem, comentou José, com a compaixão característica daqueles que já sofreram. Preocupe-se com suas filhas e com você, Jandira. Algumas pessoas não querem ser salvas. Aquelas palavras ficaram comigo por anos. Eu tinha me culpado pelo fracasso do casamento, questionado o que poderia ter feito diferente. Agora eu via claramente. Guilherme tinha feito suas escolhas e eu tinha feito as minhas. Ele tinha escolhido o caminho da traição, da fuga das responsabilidades. Eu tinha escolhido encarar a realidade, reconstruir, seguir em frente. Em dezembro, durante a festa de Natal do Solar do Campo, José me pediu em casamento. Foi discreto. Um momento privado no Jardim dos Fundos, enquanto as crianças brincavam e as pensionistas cantavam músicas natalinas. Você não precisa responder agora, disse ele, gentil como sempre. Sei que você carrega cicatrizes profundas. Naquela noite, contemplando minhas filhas dormindo, refleti sobre a proposta. José era um bom homem, trabalhador, amoroso com seu filho e bondoso com Mariana e Beth.
O casamento significaria segurança, uma família completa para minhas filhas, um companheiro para mim. Mas também significaria abrir mão da independência conquistada a duras penas, da liberdade de tomar minhas próprias decisões. Na manhã de Natal, dei minha resposta. Preciso de mais tempo, José. Não é você. São minhas cicatrizes. E também conquistei algo precioso, minha autonomia. Não sei se estou pronta para dividir as rédeas da minha vida. Ele entendeu sem pressionar. Continuamos amigos. Nossos filhos crescendo juntos, compartilhando domingos no parque, idas ocasionais ao cinema, jantares em família. Era um arranjo que funcionava para todos. 1968 trouxe turbulência política ao país. A repressão política e as lutas sociais se intensificavam, criando uma atmosfera tensa em todo o país. Na pensão, acolhemos discretamente duas estudantes perseguidas por sua participação no movimento estudantil. Você pode ter problemas, alertou Teresa, agora formada em contabilidade e minha assistente na administração da pensão e do ateliê. São tempos perigosos. Mais perigoso é fechar nossos olhos para a injustiça, respondi, lembrando de quando ninguém me acolheu no meu momento de maior vulnerabilidade. Em março de 1969, uma tragédia nos atingiu. Guilherme, completamente bêbado, causou um acidente que resultou na morte de um jovem casal. Ele foi preso, julgado e condenado a 6 anos de prisão. A notícia chegou a mim através de Helena, que mantinha contato com ex-colegas do banco. Achei que você devia saber para preparar as meninas caso ouçam comentários. Decidi contar a verdade às minhas filhas de uma maneira apropriada para a idade de cada uma. Mariana, aos 11 anos, ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Ele escolheu esse caminho, não foi, mãe? Ela finalmente perguntou. Ninguém o forçou. Betty, aos 8 anos, tinha menos memórias do pai, mas ainda mantinha a imagem idealizada que tinha criado. Ele vai ficar bom na prisão? Vai se arrepender? Abracei-a, sentindo seu corpinho tremer. Não sei, meu amor. Só podemos esperar que ele se encontre. Naquela noite, José apareceu com um buquê de margaridas, minhas favoritas. Soube o que aconteceu. Vim ver como você está. Conversamos longamente na varanda, as crianças já dormindo. Falamos sobre escolhas, consequências, o efeito de nossas ações na vida dos outros. Sobre Guilherme, que de um homem respeitado na comunidade tinha se tornado um prisioneiro, deixando um rastro de dor em seu caminho. As pessoas pensam que o desquite é o fracasso, comentei. Mas às vezes é a salvação. Se eu tivesse continuado com o Guilherme, talvez estivesse no carro naquela noite. Talvez as meninas estivessem, ou teríamos afundado com ele num casamento tóxico. José pegou minha mão. Um gesto simples de conforto sem segundas intenções. Você não apenas sobreviveu, Jandira. Você floresceu. Isso é mais do que muita gente, homens ou mulheres, consegue em uma vida inteira. Os meses seguintes foram de estabilidade e crescimento. A pensão solar do campo continuou a prosperar com lista de espera. O ateliê produzia para 4 lojas na cidade e 2 em São Paulo. Contratei um advogado para formalizar a cooperativa e estávamos prestes a abrir um pequeno restaurante no andar térreo, ideia da Aurora, cuja comida caseira fazia sucesso entre as pensionistas. Em outubro, recebi uma carta da penitenciária. Era de Guilherme, escrita com letra trêmula, muito diferente dos traços firmes que eu conhecera. Ele pedia para ver as filhas, dizia estar doente, falava de arrependimento e perdão. Sentei no jardim, a carta em minhas mãos, observando as rosas que eu cultivava com cuidado, as mesmas que outrora adornaram meu buquê de noiva. Mostrei a carta a Mariana e Beth, respeitando o direito delas de decidir. Vocês querem vê-lo? A escolha é de vocês. Apoiarei qualquer decisão. Mariana, sempre mais reservada, balançou a cabeça. Não posso, mãe. Talvez um dia, mas não agora. Beth mordeu o lábio indecisa.
Posso pensar sobre isso? Não sei o que sinto. Respondi a Guilherme, informando-o da decisão das meninas sem julgamento ou ressentimento. Elas são pessoas, não propriedades. Têm o direito de processar seus sentimentos no próprio ritmo. Terminei a carta com uma frase que resumia minha jornada. Espero que você encontre a paz que eu encontrei, Guilherme. Sempre há um caminho para a redenção se estivermos dispostos a caminhá-lo. Dezembro chegou com ares festivos. A pensão, decorada para o Natal, estava agitada com atividades. As pensionistas, muitas sem poder viajar para casa devido à distância ou circunstâncias familiares, preparavam uma celebração especial. O recém-inaugurado restaurante estava reservado para a ceia de Natal. Na tarde do dia 24, José apareceu com seu filho e um presente inesperado: 2 filhotes de coelho brancos para Mariana e Beth. Todo mundo merece algo vivo para cuidar, disse ele enquanto as meninas comemoravam, extasiadas com os bichinhos. Observando aquela cena, minhas filhas sorrindo, a pensão cheia de vida, o ateliê próspero, o restaurante que começava a atrair clientela, senti uma profunda gratidão pela vida que eu tinha construído a partir das ruínas. Não era perfeita. Tinha suas dificuldades, mas era autêntica, conquistada com trabalho duro e determinação. José se aproximou, segurando uma caixinha. Não é um pedido de casamento, prometo. Ele sorriu, notando minha expressão. Apenas uma lembrança de Natal. Dentro havia um delicado broche de flor trabalhado em prata. Para a dona do solar do campo, uma mulher que encontrou beleza entre os espinhos. Naquela noite, durante o jantar, olhei ao redor da longa mesa. Minhas filhas, José e Antônio, Aurora e seu irmão, as pensionistas, as costureiras do ateliê, que não tinham família na cidade. Éramos uma comunidade diversa, unida não por laços de sangue, mas por escolha, por afeto, por respeito mútuo. Levantei minha taça num brinde silencioso à menina de 19 anos que eu fui um dia, assustada e deslumbrada por um banqueiro elegante num terno impecável. Aquela menina nunca teria imaginado a jornada que a vida tinha reservado para ela. As quedas profundas, mas também os voos inesperados. Os espinhos, sim, mas principalmente as flores que ela conseguiu cultivar entre eles. O ano de 1969 estava terminando, levando com ele uma década de transformações. A jovem balconista tinha se tornado uma empresária, uma mãe solteira, o pilar de uma pequena comunidade. As cicatrizes permaneciam, mas não doíam mais como antes. Eram marcas de batalhas vencidas, testemunhas silenciosas de uma força que eu nem sabia que possuía até ser forçada a descobri-la. O que eu não imaginava era que a década de 1970 traria novos desafios e que o passado retornaria de formas inesperadas, testando mais uma vez minha capacidade de perdoar os outros e, principalmente, a mim mesma. Se você está gostando da minha história, não esqueça de se inscrever no canal Geralda Narra e curtir o vídeo. Agora, vamos continuar. A década de 1970 começou com o Brasil enfrentando desafios econômicos, apesar do milagre econômico propagandeado. Os jornais falavam de crescimento, mas também de censura. Os comerciais de TV em preto e branco mostravam famílias sorridentes. Mas essa prosperidade não chegava a todos igualmente. Na pensão solar do campo, sentíamos os efeitos da inflação, as dificuldades de manter preços acessíveis para nossas pensionistas, professoras, secretárias, estudantes. Enquanto os custos subiam vertiginosamente, era um ato de equilíbrio diário que exigia criatividade e determinação. Em março de 1970, Mariana completou 12 anos. Ela não era mais a criança insegura que chorava pela ausência do pai. Tinha se transformado numa pré-adolescente séria e responsável, com um talento notável para números e administração. Ela me acompanhava à feira livre aos domingos, negociando preços com uma habilidade que surpreendia até os vendedores mais experientes. "Essa menina tem jeito para negócio", comentou o seu João do açougue,
depois que Mariana garantiu um desconto considerável na carne para o restaurante. Puxou a mãe. Aquelas palavras me encheram de orgulho. Mariana era meu reflexo em muitos aspectos: a determinação, a praticidade, o senso de responsabilidade. Mas ela também carregava suas próprias cicatrizes. Às vezes eu a pegava observando outras meninas com seus pais, um olhar distante revelando a ferida ainda aberta do abandono. Beth, aos 9 anos, era o oposto da irmã. Extrovertida, artística, sempre rodeada de amigos. Tinha herdado meu talento para a costura, criando roupinhas para suas bonecas com retalhos do ateliê. Ao contrário de Mariana, ela falava abertamente sobre Guilherme, criando fantasias onde seu pai voltava regenerado, pedindo perdão. Ele está na prisão agora, não está, mãe? Quando ele sair, ele vem nos ver? Ela perguntava frequentemente. Tentei equilibrar a verdade com compaixão, sem alimentar esperanças irreais ou destruir completamente a imagem paterna. Em maio, recebi uma carta do advogado do Guilherme. Ele tinha desenvolvido cirrose hepática e estava internado no hospital da prisão. Sua condição era grave. Dadas as circunstâncias, ele pedia prisão domiciliar e queria saber se podia cumpri-la sob minha supervisão, já que não tinha família próxima. A carta caiu como uma bomba na minha vida cuidadosamente reconstruída. Guilherme novamente em nosso cotidiano. O homem que tinha abandonado as filhas, que tinha ameaçado tirar-me a guarda, que tinha mergulhado no alcoolismo até causar a morte de inocentes. Como isso afetaria Mariana, Beth, a dinâmica da pensão? José, que tinha se tornado meu confidente, aconselhou cautela. Você construiu uma vida sólida, Jandira. Não permita que ele te desestabilize novamente. Teresa, mais prática, sugeriu. Ofereça assistência financeira para hospedá-lo em outro lugar com uma enfermeira. Você não tem obrigação de tê-lo sob seu teto. Consultei Mariana e Beth, como sempre fazia em decisões importantes. A reação foi dividida, como esperado. Ele fez as escolhas dele, mãe. Por que deveríamos arcar com as consequências? Questionou Mariana com maturidade além de sua idade. Beth, por outro lado, viu uma oportunidade. Ele está doente, mãe. Talvez seja uma chance de fazer as pazes. Depois de dias de reflexão, tomei minha decisão. Eu escreveria ao juiz explicando que não podia receber Guilherme na pensão, mas que alugaria um pequeno apartamento no centro, contrataria uma enfermeira para cuidados básicos e permitiria que as filhas o visitassem se assim desejassem. Não por ele, expliquei a José, mas pelas meninas, para que elas não carreguem o peso da dúvida. Em junho, antes mesmo que minha proposta fosse avaliada pelo juiz, recebi a notícia. Guilherme havia morrido no hospital da prisão, cirrose avançada complicada por pneumonia. Ele tinha morrido sozinho, sem família ao seu lado. A notícia me atingiu de uma maneira inesperada. Não havia mais amor, mas tinha havido um dia. Não havia mais mágoa, mas cicatrizes profundas que de repente pareciam pulsar novamente. Chorei silenciosamente no jardim. Não pelo Guilherme que me traiu e abandonou, mas pelo jovem encantador que conheci na farmácia, pelo pai que Mariana e Beth nunca tiveram realmente, pela vida desperdiçada em escolhas erradas. Contar às meninas foi a parte mais difícil. Mariana recebeu a notícia com aparente indiferença. Mas à noite, ouvi-a chorando baixinho no quarto. Quando entrei, ela estava segurando uma fotografia antiga, a única que tinha guardado do pai, tirada no aniversário de 3 anos dela. Eu queria sentir mais, ela soluçou. Mas ele é um estranho para mim, mãe. Um estranho que me deixou com um buraco enorme. Beth desabou em lágrimas, sua fantasia de reconciliação desmoronando de uma vez por todas. Ele nunca mais vai voltar agora, não é? Ele nunca vai me levar para andar no carrossel como o pai da Aninha faz. O funeral foi discreto, organizado por mim, já que Guilherme não tinha deixado outros parentes. Apenas eu, as meninas, José, o advogado
e 2 ex-colegas do banco compareceram. Helena veio de São Paulo, trazendo um buquê simples. Acho que você é a única pessoa que realmente o conheceu, ela me disse. O Guilherme de antes, o verdadeiro. Ponderei sobre essas palavras por um longo tempo. Quem era o Guilherme realmente? O bancário charmoso que me conquistou? O marido atencioso dos primeiros anos? O traidor? O alcoólatra? O prisioneiro? Ou uma combinação complexa de todos esses? Como todos nós. Semanas depois do funeral, recebi outra surpresa. O advogado do Guilherme me informou que ele tinha deixado uma apólice de seguro de vida. A apólice, feita ainda nos tempos de banco, nunca tinha sido cancelada. Eu constava como beneficiária junto com as meninas. Não era uma fortuna, mas o suficiente para garantir a faculdade para ambas, algo com que eu sempre me preocupara. Um último gesto decente, comentou José quando contei a ele. Ou talvez uma tentativa de redenção tardia. Naquele mesmo mês, uma menina de 17 anos bateu à porta da pensão. Seu nome era Diana. Ela estava grávida de 6 meses, expulsa de casa pelos pais. A história dolorosamente familiar me tocou. Ofereci a ela abrigo, trabalho leve no restaurante e prometi ajudá-la após o parto. A chegada de Diana gerou algum burburinho no bairro. A pensão solar do campo agora aceita esse tipo de moça? Questionou Dona Elvira, a beata que estava sempre criticando nossa comunidade de mulheres sem marido. Ignorei os comentários. Se havia algo que eu tinha aprendido na minha jornada, era que a opinião dos outros não paga contas nem alivia a dor. Diana deu à luz em novembro, um menino saudável chamado Gabriel. Contra todas as expectativas, seus pais apareceram no hospital. A visão do neto amoleceu o coração severo do pai, que convidou a filha e o bebê para voltarem para casa. Mas eu quero trabalhar, pai, insistiu Diana. A dona Jandira me ensinou que posso ser mãe e ainda ter minha independência. Chegamos a um acordo. Diana voltaria a morar com os pais, mas continuaria trabalhando meio período no restaurante e estudando à noite para terminar o ensino médio. Ela tinha se tornado uma das minhas meninas, como passei a chamar as jovens que eu acolhia. Não apenas as pensionistas, mas todas aquelas que encontravam no solar do campo um espaço de acolhimento e crescimento. 1971 chegou com novidades. O restaurante estava ganhando fama além da pensão, atraindo clientes de fora. Decidimos expandi-lo, reformando toda a área do térreo. Era um investimento arriscado que consumiria anos de economia, mas Teresa fez os cálculos e garantiu que valeria a pena. Durante a reforma, Mariana mostrou-se especialmente envolvida. Aos 13 anos, ela acompanhava a obra diariamente, conferindo materiais, questionando preços, sugerindo modificações que economizariam dinheiro sem comprometer a qualidade. Ela vai ser arquiteta, comentou o mestre de obras, impressionado. Não, corrigiu Mariana com a determinação que a caracterizava. Vou ser engenheira civil. Engenharia era um curso praticamente exclusivo para homens na época. Quando comentei cautelosamente sobre isso, Mariana deu de ombros. E daí? Você administra uma pensão, um restaurante e um ateliê sozinha. Mãe, você me ensinou que uma mulher pode fazer qualquer coisa. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Entre tantas lições que tentei transmitir às minhas filhas, essa talvez fosse a mais importante. Independência, confiança na própria capacidade, a recusa em aceitar os limites impostos pela sociedade. O restaurante reabriu em agosto, completamente reformado, com capacidade para 60 pessoas. Eu o nomeei oficialmente Restaurante Sabor da Terra, em homenagem à Aurora e sua culinária mineira, que agora atraía clientes de toda a cidade. Instalamos um letreiro luminoso na fachada. Minha primeira propaganda, um luxo para a época. A inauguração foi um sucesso, com fila na calçada. José, que tinha acompanhado todo o processo, parecia quase tão orgulhoso quanto eu.
Nossa amizade tinha evoluído para um relacionamento peculiar para os padrões da época. Não morávamos juntos, não éramos casados, mas compartilhávamos jantares, passeios de domingo, apoio mútuo. As crianças consideravam-se praticamente irmãos. Em eventos sociais, nos apresentávamos como bons amigos, embora todos soubessem que era mais do que isso. O povo fala, Jandira, minha mãe me alertou, preocupada com minha reputação. Deixe que falem, respondi sorrindo. Tenho 34 anos, tenho 2 negócios prósperos e 2 filhas maravilhosas. A opinião dos outros é o menor dos meus problemas. No Natal de 1971, José me surpreendeu com um presente especial: passagens para o Rio de Janeiro. Você nunca saiu de Sorocaba. As meninas precisam ver o mar. Era uma extravagância para os nossos padrões, mas as crianças ficaram eufóricas. Mariana, sempre prática, já falava em visitar museus e pontos históricos. Beth sonhava com a praia, as ondas, os sorvetes à beira-mar. Viajamos em janeiro de 1972, deixando Aurora e Teresa responsáveis pela pensão e pelo restaurante. Ficar longe dos negócios era um luxo que eu raramente me permitia. Mas José insistiu. Você tem trabalhado sem parar por 10 anos, Jandira. Você merece um descanso. O Rio de Janeiro era tudo o que as revistas e a televisão mostravam e mais. A bela arquitetura, Copacabana, as praias da Zona Sul. Para meninas do interior criadas com simplicidade, cada experiência era uma maravilha. Beth paralisou diante do mar, seus olhos marejados. É maior que tudo, mãe, ela sussurrou. Mariana, mais reservada, guardou tudo em seu diário, fotografando mentalmente cada detalhe. Aquelas 2 semanas no Rio transformaram algo em nós. Voltamos renovadas, com horizontes expandidos. Mariana, especialmente, voltou determinada a estudar mais, a conquistar uma vaga na universidade, a ver mais do mundo além da nossa cidade. Beth trouxe uma nova paixão: a pintura. Durante a viagem, visitamos uma exposição de arte moderna e a menina ficou fascinada pelas cores, formas, possibilidades. O ano de 1972 passou com estabilidade nos negócios. O restaurante prosperava. A pensão mantinha sua excelente reputação. O ateliê recebia pedidos constantes. Economicamente, nunca tínhamos estado tão bem. Finalmente pude comprar um carro usado pequeno, mas em bom estado, um Fusca. Aprender a dirigir aos 35 anos foi um desafio que enfrentei com determinação. Se um homem consegue, eu também consigo, repetia para mim mesma enquanto lidava com a embreagem e as marchas. José teve a sensibilidade de não oferecer ajuda a menos que eu pedisse. Ele sabia o quão importante era a minha independência. No segundo semestre do ano, uma notícia abalou nossa rotina. Carla, ex-amante e depois esposa do Guilherme, tinha morrido em um acidente de carro em São Paulo. Soube através da Helena, que mantinha contato com ex-colegas do banco. A parte mais perturbadora: Ricardinho, filho de Guilherme com Carla, agora com 11 anos, estava sendo enviado para um orfanato, já que o padrasto não desejava ficar com ele. A notícia me causou uma profunda inquietação. O menino, meio-irmão de Mariana e Beth, sozinho no mundo. O filho do homem que me traíra, que abandonara nossas filhas, mas ainda assim uma criança inocente. Por dias, a imagem daquele menino que eu nunca vira, mas que carregava o sangue das minhas filhas, me atormentou. No que você está pensando, Jandira? José perguntou uma noite, notando minha distração durante o jantar. Estou pensando no Ricardinho, em como ele deve estar assustado e confuso, em como é injusto pagar pelos erros dos pais. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, tive uma longa conversa com José. Expus meus sentimentos contraditórios, meu impulso de fazer algo por Ricardinho, meu medo das complicações que isso traria. José ouviu pacientemente, sem julgar. Você tem o maior coração que já conheci, Jandira.
Se você sente que deve fazer algo, faça. Estarei ao seu lado. Falei com Mariana e Beth na manhã seguinte. Expliquei sobre Ricardinho, seu parentesco com elas, sua situação atual. As reações foram mistas. Mariana, sempre mais reservada emocionalmente, perguntou coisas práticas. A idade do menino, como reorganizaríamos os quartos, questões legais. Beth, impulsiva, ficou encantada com a ideia de um irmão. Podemos buscá-lo hoje, mãe? A decisão estava tomada. Acionei advogados. Iniciei o processo para obter a guarda do Ricardinho. Não seria fácil. Uma mulher desquitada, sem laços diretos com o menino, enfrentando a burocracia do Estado. Mas eu tinha enfrentado desafios maiores. Durante o processo, preparamos espaço para o Ricardinho. Convertemos um pequeno depósito em quarto, pintamos paredes, compramos móveis simples mas confortáveis. Mariana doou alguns livros de sua estante. Beth separou jogos e materiais de arte. Antônio, filho do José, ofereceu sua antiga coleção de carrinhos. Em dezembro de 1972, após meses de procedimentos legais, finalmente obtivemos a guarda temporária de Ricardinho. José me acompanhou a São Paulo para buscá-lo no orfanato estadual, um prédio cinza e impessoal num bairro do centro. O menino que encontramos era a imagem do Guilherme. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo queixo determinado, magro, pálido, com um olhar desconfiado. Ele segurava uma pequena mala com seus poucos pertences. Olá, Ricardo. Eu sou a Jandira e este é o José. Viemos levar você para casa. Você é parente da minha mãe? Ele perguntou confuso. Como explicar nosso parentesco complicado? Optei pela verdade simplificada. Não, querido, mas você tem duas irmãs que são minhas filhas. Seu pai foi casado comigo antes de conhecer sua mãe. A adaptação de Ricardinho foi gradual, cheia de desafios. Inicialmente retraído, desconfiado, ele testava constantemente os limites, como qualquer criança que tivesse passado por tantos traumas e abandonos. Mariana manteve distância emocional, observando o meio-irmão com cautela. Beth, por outro lado, adotou-o imediatamente, tornando-se sua guia, protetora, tradutora do novo mundo em que ele se encontrava. Nos primeiros meses de 1973, Ricardinho tinha pesadelos frequentes. Acordava gritando, chamando pela mãe. Nessas noites, eu o abraçava até ele se acalmar, cantando as mesmas canções de ninar que tinham embalado minhas filhas. Gradualmente, os pesadelos diminuíram. Em seu lugar, surgiu um interesse voraz por livros. Ricardinho descobriu na leitura um refúgio, uma maneira de processar suas emoções. Ele tem um cérebro igual ao da Mariana, comentou Beth uma tarde, observando o irmão absorto em um livro de aventuras. E um sorriso igual ao seu, mãe. Quando ele finalmente sorri, parece com você. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Ricardinho não carregava meu sangue, mas ao acolhê-lo, eu tinha oferecido a ele mais do que um teto. Eu tinha dado a ele a chance de um novo começo, de uma identidade além da tragédia que marcara o início de sua vida. E talvez essa fosse a maior lição daquela década tumultuada. Família não é definida por sangue ou documentos, mas por escolhas diárias de amor e cuidado. Em julho de 1973, após um ano de guarda temporária, finalmente recebemos a notícia. A guarda permanente de Ricardinho tinha sido concedida. Para celebrar, organizamos um almoço especial no restaurante, completo com bolo e presentes. É como um novo aniversário, explicou Beth ao irmão. O dia em que você oficialmente se tornou parte da nossa família. Durante a celebração, observando minhas duas filhas e esse novo filho que o destino trouxera por caminhos tortuosos, lembrei-me da jovem ingênua que fui um dia. A balconista apaixonada pelo banqueiro elegante, sonhando com a vida perfeita, o casamento ideal, a família nos modelos que a sociedade determinava como corretos. A vida real tinha se provado infinitamente mais complexa, dolorosa, surpreendente e também mais rica, mais profunda.
As cicatrizes que carregávamos, Mariana, Beth, Ricardinho e eu, não eram apenas marcas de sofrimento, mas testemunhas de nossa capacidade de sobreviver, de reconstruir, de amar novamente. Naquela tarde festiva de julho, enquanto Ricardinho soprava a vela de seu novo aniversário, fiz uma oração silenciosa de gratidão. Gratidão pelas quedas que me ensinaram a levantar, pelos abandonos que me forçaram a encontrar força interior, pelas portas fechadas que me obrigaram a construir meu próprio caminho, e pelas flores que eu tinha conseguido cultivar entre tantos espinhos. Minhas filhas, meu filho recém-chegado, meus negócios prósperos, minha comunidade de apoio, meu relacionamento não convencional com José. O que o futuro guardava? Novas lutas, certamente. Desafios que eu nem imaginava ainda. Mas também, e principalmente, a certeza de que eu não caminharia sozinha e de que as cicatrizes de ontem seriam a força para enfrentar o amanhã. O primeiro raio de sol de 1974 encontrou o solar do campo em plena transformação. O que começara como um simples abrigo para mulheres trabalhadoras tinha se tornado um pequeno complexo. A pensão no andar superior, o restaurante Sabor da Terra no térreo e o ateliê de costura nos fundos. Nas paredes externas, trepadeiras floridas subiam vigorosamente, um símbolo perfeito de como a vida sempre encontra um caminho através das rachaduras. O Brasil vivia tempos de incerteza econômica e política, mas no nosso pequeno canto do mundo, a vida continuava com seu ritmo particular. Mariana tinha completado 16 anos, uma jovem séria com olhos penetrantes e inteligência afiada. Ela estava tendo aulas avançadas, determinada a entrar na faculdade de engenharia. Quero construir coisas que durem, mãe, ela dizia enquanto devorava livros de matemática e física. Ela não falava mais sobre Guilherme. Era como se tivesse enterrado aquela parte de sua história junto com o pai. Beth, aos 13 anos, estava florescendo como artista. Suas pinturas adornavam as paredes do restaurante, arrancando elogios dos clientes. Com um temperamento oposto ao da irmã, expansiva, emocional, ela falava abertamente sobre seus sentimentos. Ela ainda guardava um pequeno álbum com as poucas fotos que tínhamos de Guilherme, ocasionalmente olhando para elas com curiosidade, como se observasse um estranho. Ricardinho, agora com 12 anos, tinha se adaptado surpreendentemente bem. O menino quieto e assustado do orfanato tinha se transformado em uma criança vivaz, com o olhar curioso de quem redescobre o mundo. Na escola, destacava-se em literatura e história. Em casa, tinha se tornado o assistente oficial da Aurora na cozinha, aprendendo os segredos da culinária mineira. Ele tem gosto para tempero, a velha cozinheira comentava orgulhosa. Sabe quando o feijão precisa de mais alho ou quando o molho pede uma folha de louro? É um dom, dona Jandira. Nossa família não convencional tinha encontrado seu ritmo, seu equilíbrio. José e Antônio jantavam conosco várias vezes por semana. Passávamos os domingos juntos no parque ou na chácara de um amigo nos arredores da cidade. Às vezes eu notava olhares de desaprovação. A mulher desquitada, o viúvo, os filhos de origens diferentes. Mas eu não me importava mais. Tínhamos construído algo precioso, um espaço de aceitação, de afeto genuíno, de respeito mútuo. Em abril, a cidade foi abalada por uma notícia trágica. Um incêndio tinha destruído o orfanato municipal, deixando 20 crianças desabrigadas. Milagrosamente, não houve fatalidades, mas o prédio antigo foi completamente destruído. O que vai acontecer com eles agora? Perguntou Ricardinho, visivelmente abalado, lembrando de sua própria passagem por uma instituição similar. A resposta surgiu espontaneamente, como muitas das melhores decisões da minha vida. Podemos acolher alguns, sugeri durante o jantar. Temos o grande depósito nos fundos que usamos apenas para guardar material do restaurante. Podemos adaptá-lo temporariamente.
O olhar de José encontrou o meu naquele entendimento silencioso que tínhamos desenvolvido ao longo dos anos. Posso fazer as reformas necessárias e instalar banheiros, ele ofereceu. Mariana, sempre prática, já estava fazendo cálculos mentais. Precisamos de camas, roupas de cama, armários. Beth vibrava com a ideia. Posso dar aulas de pintura para eles. Ricardinho, mais quieto, apenas assentiu, os olhos brilhando. Vou mostrar a eles que é diferente do orfanato aqui. Aqui é família. Assim nasceu o que mais tarde seria chamado de Abrigo Flor de Lis. Inicialmente um espaço de emergência para 5 crianças entre 7 e 10 anos, 3 meninas e 2 meninos. A adaptação do depósito foi um esforço conjunto. José coordenou a parte estrutural. As pensionistas doaram móveis, roupas, brinquedos. Os clientes do restaurante, sabendo da iniciativa, contribuíram com doações. A Aurora organizou uma equipe de cozinheiras voluntárias para aumentar a produção de refeições. Você acha que consegue dar conta? Perguntou o juiz de menores, visivelmente cético sobre minha capacidade de administrar mais uma responsabilidade. Sei que posso, respondi sem hesitação. Tenho uma comunidade inteira me apoiando. As crianças chegaram em maio, assustadas, carregando pequenas trouxas com seus poucos pertences salvos do incêndio. Ricardinho foi fundamental neste momento. Ele sabia exatamente como elas se sentiam. O medo do desconhecido, a saudade de rostos familiares, o medo de mais um abandono. Aqui ninguém grita com você, ele explicou a Joaquim, o mais novo, com apenas 7 anos. E a comida é a melhor da cidade. Os primeiros dias foram caóticos, adaptando rotinas, entendendo personalidades, lidando com traumas específicos. Ana, de 9 anos, tinha pesadelos com o incêndio. Pedro, de 10, testava constantemente os limites, como se esperasse ser punido. As gêmeas, Sofia e Clara, de 8 anos, agarravam-se uma à outra, recusando-se a se separar até por minutos. Gradualmente, estabelecemos uma dinâmica. As crianças frequentavam a escola pública local. À tarde, nos revezávamos ajudando-as com as lições e oferecendo atividades. Mariana ensinava matemática, Beth, arte. Ricardinho organizava sessões de leitura. Antônio, filho do José, jogava futebol com os meninos no pequeno quintal. As pensionistas mais velhas, muitas delas professoras, ofereciam reforço escolar. O que começou como uma solução temporária estendeu-se quando o orfanato foi reconstruído 3 meses depois. As crianças não queriam voltar. Nunca tivemos um lugar como este, explicou Sofia, a mais articulada das gêmeas. O juiz, testemunhando o progresso feito, concedeu-nos a guarda provisória com visitas regulares de assistentes sociais para avaliação. Em julho, recebi uma proposta inesperada. A Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu um pequeno subsídio mensal para formalizar nosso abrigo, reconhecendo seu papel na comunidade. Não queremos institucionalizar, explicou a secretária, mas apoiar iniciativas como a sua, que oferecem um ambiente familiar para essas crianças. A ajuda financeira, embora modesta, permitiu-nos planejar expansões. José, que começara a dedicar mais tempo ao projeto, desenhou planos para um anexo no terreno adjacente, propriedade que conseguimos adquirir com parte do dinheiro do seguro do Guilherme, guardado para eventuais emergências. Seria uma casa simples, mas ampla, com quartos para mais 15 crianças, salas de estudo e seu próprio refeitório. Em setembro, enquanto a construção do anexo avançava, recebi uma carta que mudaria o curso de nossas vidas novamente. Vinha de Miami, de uma senhora chamada Olivia Ricardo, mãe de Guilherme. Acreditávamos que ela tinha morrido anos antes. Guilherme sempre falara dela no passado, mas lá estava, escrita na letra trêmula de uma pessoa idosa, uma carta reveladora. Olivia explicava que tinha perdido contato com o filho depois que ele se mudou para o interior anos atrás. Mais tarde, procurando-o,
Soube de sua morte. Investigando, descobriu sobre as filhas. E agora, para sua surpresa, sobre seu neto Ricardinho, filho da segunda união. Estou velha e doente, escreveu ela. Antes de partir, gostaria de conhecer meus netos, os filhos do meu único filho. Mostrei a carta às crianças. Mariana, como esperado, ficou reticente. Depois de todos esses anos, por que agora? Betty se empolgou com a possibilidade. Uma avó. Sempre quis ter uma avó por parte de pai. Ricardinho, pensativo, disse apenas: Quero saber como meu pai era quando criança. Ela deve ter histórias. Escrevi para Olivia convidando-a a nos visitar. Semanas depois, uma senhora frágil, com cabelos brancos e olhos idênticos aos de Guilherme e, consequentemente, aos de Ricardinho, desceu na rodoviária, apoiada numa bengala. Hospedei-a no melhor quarto da pensão, tentando superar o desconforto inicial. Naquela primeira noite, depois que as crianças se recolheram, tivemos uma longa conversa. Olivia revelou o que nem mesmo Guilherme sabia. Ela tinha sido abandonada pelo marido, pai de Guilherme, quando o menino tinha apenas 5 anos. Para sobreviver, trabalhava como costureira em casas de família, deixando o filho em internatos durante a semana. Ele cresceu com essa ferida, explicou ela, lágrimas nos olhos enrugados. O abandono pelo pai, a mãe sempre ausente trabalhando. Ele sempre buscou a aprovação masculina, tentando superar o fantasma do pai, que nunca conheceu. Eu não desculpo o que ele fez a você e às meninas, Jandira, mas pode ajudar a entender. Aquela conversa iluminou ângulos obscuros da história. Não justificava as escolhas de Guilherme, mas oferecia contexto. O menino abandonado tinha se tornado o homem que abandona, repetindo padrões, perpetuando ciclos de dor. A diferença, ponderei, é que podemos escolher quebrar esses ciclos. Nossos filhos não carregariam essa maldição. Olivia permaneceu conosco por 1 mês. Foi uma presença discreta, mas significativa. Contou histórias de Guilherme menino para Ricardinho, que absorvia cada detalhe. Ensinou pontos antigos de bordado para Betty, que os incorporou em suas criações artísticas. Até Mariana, inicialmente distante, aproximou-se ao descobrir o talento da avó para números. Olivia tinha sido contadora informal para pequenos comerciantes. Na véspera de sua partida, Olivia me chamou ao jardim. Jandira, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de voltar a ser presente na vida deles. Surpreendi-me ao concordar sem hesitação. As crianças merecem todos os afetos possíveis, Olivia. Você será sempre bem-vinda. Em dezembro, inauguramos oficialmente o abrigo Flor de Lis. O novo prédio, anexo à pensão, acomodaria inicialmente 15 crianças, com planos para futura expansão. Durante a pequena cerimônia, observei nossa constelação familiar improvável. Mariana, quase uma mulher, auxiliando com visitas guiadas. Betty, radiante com suas pinturas decorando as paredes. Ricardinho, servindo lanches que aprendera a fazer com Aurora. As primeiras 5 crianças acolhidas, já tão diferentes dos pequenos assustados que tinham chegado. José e Antônio, praticamente parte da família. Minhas pensionistas de longa data, as costureiras do ateliê e até Olivia, que tinha retornado especialmente para a ocasião. Você construiu um pequeno milagre aqui, comentou o prefeito durante seu breve discurso. Balancei a cabeça, corrigindo. Nós construímos. Cada pessoa presente contribuiu. Foi um esforço coletivo. O ano de 1975 começou agitado. Mariana tinha prestado vestibular para Engenharia Civil na Universidade de São Paulo, USP. Um feito extraordinário para uma jovem do interior, especialmente em um curso dominado por homens. Betty preparava-se para entrar no ensino médio, dividida entre o desejo de seguir artes ou medicina. Quero tanto criar beleza quanto curar, explicou ela. Ricardinho, agora no ginásio, desenvolvia interesse por literatura e história, sonhando em ser professor.
Em março, veio a tão aguardada notícia. Mariana tinha sido aceita na USP. Alegria misturada com ansiedade. Minha primogênita deixaria o ninho, enfrentaria a metrópole. Estou preparada, mãe. Garantiu-me com a confiança que sempre a caracterizou. Você me ensinou a lutar pelo que quero. Para minha surpresa, Olivia ofereceu ajuda inesperada. Ela possuía um pequeno apartamento em São Paulo, onde vivera por anos antes de se mudar para o Rio e depois Miami. Estava vago e ela o ofereceu a Mariana. Será mais seguro que uma república ou pensão, argumentou, e ajudará com as despesas. Mariana aceitou, superando antigas resistências. Preparamos sua mudança entre risos e lágrimas. Na véspera de sua partida, encontrei-a contemplando a cidade noturna da janela do seu quarto. Estou com medo, mãe, confessou brevemente, abandonando a postura forte. E se eu não conseguir? E se descobrirem que sou uma garota do interior? Abracei-a, sentindo seu corpo já de mulher, lembrando da bebê que um dia embalei. Você nunca foi apenas nada, Mariana. Você é filha da mulher que reconstruiu a vida do zero. Você tem essa força dentro de você. Na manhã seguinte, José nos levou à rodoviária no seu carro. O ônibus para São Paulo partiria às 7. Mariana abraçou cada um demoradamente. Beth, Ricardinho, José, Antônio, Aurora. Cuide-se, filha, foi tudo o que consegui dizer quando chegou minha vez. E lembre-se, você sempre terá um lar para onde voltar. As semanas seguintes trouxeram novos ajustes. Beth assumiu algumas das responsabilidades da irmã na pensão. Ricardinho tornou-se mais independente. José começou a frequentar nossa casa quase diariamente, ajudando com as crianças no abrigo, que agora somavam 12. Em maio, recebi uma proposta que nunca imaginei. O programa Mulher de Hoje da TV local queria fazer uma reportagem sobre minha trajetória. A mulher que transformou abandono em império, dizia a chamada exageradamente. Inicialmente hesitei. Nunca tinha buscado os holofotes, mas as assistentes sociais que acompanhavam o abrigo insistiram que a visibilidade traria benefícios. A reportagem foi ao ar em junho, mostrando a pensão, o restaurante, o ateliê, o abrigo. Contou minha história de forma simplificada, mas honesta. O casamento desfeito, a luta para recomeçar, o acolhimento de Ricardinho, a criação do abrigo. O programa recebeu uma resposta enorme, com cartas de mulheres em situações semelhantes pedindo conselhos, doações para o abrigo, ofertas de voluntariado. Você virou uma celebridade, brincou Ricardinho após a transmissão. Mas o que mais me tocou foi o comentário de Beth. Agora outras mulheres saberão que é possível, mãe, que elas não estão sozinhas, que algo bonito pode nascer da dor. Os anos seguintes trouxeram consolidação e crescimento. Mariana formou-se com distinção, a primeira mulher de sua turma, superando preconceitos e obstáculos. Beth entrou para a Faculdade de Belas Artes, descobrindo na arte-terapia uma forma de unir suas paixões. Ricardinho, após desempenho escolar brilhante, foi aceito para estudar letras, determinado a tornar-se professor. O abrigo expandiu-se novamente graças a doações e ao reconhecimento oficial como instituição de utilidade pública. Um novo anexo foi construído em 1978, permitindo-nos atender 30 crianças. Implementamos metodologias inovadoras com ênfase no desenvolvimento integral, educação artística, preparação para a autonomia. José e eu, após anos de relacionamento não convencional, formalizamos nossa união em 1979. Não no papel, mas numa cerimônia simbólica no Jardim do Solar do Campo, rodeados por nossas famílias estendidas. Não precisamos de documentos para provar o que construímos, declarou José, sempre respeitoso da minha independência conquistada a duras penas. Em janeiro de 1980, enquanto eu contemplava os álbuns de fotos que documentavam nossa jornada ao longo das décadas, recebi a notícia do falecimento de Olivia.
Ela partiu serenamente em seu apartamento em Miami, após reconciliar-se com os netos e, de certa forma, com a memória complexa de seu filho. Em seu testamento, deixou o apartamento de São Paulo para os 3 netos em partes iguais. Seu último gesto de reparação por feridas que ela não causou, mas herdou como parte de sua própria história. No verão de 1980, organizamos o primeiro reencontro dos ex-residentes do Abrigo Flor de Lis. Crianças que tinham passado por nossa instituição e agora seguiam suas vidas independentes. Foi uma celebração emocionante, com adolescentes e jovens adultos retornando para compartilhar conquistas, desafios, memórias. Joaquim, o menino assustado que tinha chegado aos 7 anos, agora com 13, declarou solenemente: Quando crescer, quero fazer pelos outros o que a dona Jandira fez por nós, mostrar que família não é apenas sobre sangue. Em agosto daquele ano, sentada no jardim da pensão, agora cheio de rosas, gerânios e girassóis que eu cultivava com prazer, refleti sobre a incrível jornada que a vida me proporcionara. A jovem balconista apaixonada pelo banqueiro elegante tinha dado lugar a uma mulher de 43 anos, empresária, mãe de filhos biológicos e adotivos, avó de coração de dezenas de crianças que tinham passado pelo abrigo. As cicatrizes permaneciam, marcas de abandono, luta, perdas. Mas, como eu dizia às crianças que acolhíamos, cicatrizes são medalhas de sobrevivência. Cada marca contava uma história, testemunhava uma batalha vencida, lembrava-nos de que somos mais fortes do que imaginamos. Naquela tarde dourada de 1980, rodeada pelo barulho de crianças brincando, pensionistas conversando na varanda, o aroma de pão fresco vindo da cozinha do restaurante, senti uma profunda gratidão. Não pelo abandono, pela traição, pelas noites de choro, mas pela força que descobri nas cinzas, pela comunidade que construí a partir das ruínas, pela beleza que floresceu em solo aparentemente estéril. É essa força que recordo hoje, aos 83 anos, quando jovens como você me perguntam sobre minha história. Como a senhora conseguiu? Perguntam, espantados com os obstáculos que enfrentei numa era em que mulheres desquitadas eram párias sociais. Quando ser uma mulher empreendedora parecia impossível. Quando criar filhos sozinha era visto como uma sentença de fracasso. A resposta é simples. Embora o caminho fosse complexo, um passo de cada vez, um dia após o outro. Com a certeza de que o fim de um sonho não significa o fim de todos os sonhos. E principalmente com a compreensão de que nossas maiores feridas podem se tornar nossos maiores dons se usadas para gerar empatia em vez de amargura, para construir em vez de destruir. Hoje, a Pensão Solar do Campo, o restaurante Sabor da Terra, o ateliê e o abrigo Flor de Lis continuam ativos, administrados por um conselho que inclui meus filhos, ex-residentes do abrigo e membros da comunidade. José partiu há 5 anos, pacificamente durante o sono, após uma vida cheia de afeto e conquistas. Meus filhos seguiram seus caminhos. Mariana tornou-se uma engenheira renomada, especializada em habitação popular. Beth é uma arte-terapeuta reconhecida internacionalmente. Ricardinho é professor universitário dedicado à literatura brasileira. Em 2015, a prefeitura batizou uma praça com meu nome, Praça Jandira Santos, com uma placa que me descreve como uma empreendedora social visionária, exemplo de resiliência. É uma honra, claro, mas meu verdadeiro legado não está em placas ou tributos. Está nos olhos de cada criança que passou pelo abrigo e encontrou seu caminho. Está na mulher que encontrou coragem para deixar um relacionamento abusivo inspirada pela minha história. Está nos empreendimentos que geram empregos e dignidade, em vidas transformadas pelo simples ato de acreditar que um novo começo é sempre possível. Para você que está me ouvindo agora, deixo estas palavras: não tenha medo das cinzas. O fogo que parece destruir tudo pode, na verdade, ser o início de algo novo e mais bonito. Das cinzas nascem as flores mais surpreendentes, aquelas que ninguém esperava,
aquelas que desafiam a lógica da destruição e testemunham o poder regenerativo da vida. Meu nome é Jandira Oliveira Santos. Fui esposa, fui abandonada, fui julgada, mas isso foi apenas o começo da minha história, não o seu fim. O que veio depois? A mulher que descobri em mim mesma, a força que eu não sabia que possuía, o amor que me permitiu acolher até mesmo o filho da traição. É isso que define quem eu sou. Não o que foi feito comigo, mas o que eu escolhi fazer a partir desse ponto. E essa, meus queridos, é a verdadeira história de como o amor que virou cinzas renasceu como um jardim inteiro. Se você se emocionou com